Infelizmente é difícil falar de outra coisa, só que meu objetivo aqui não é ser mais um especialista em conflitos no Irã ou do Estreito de Hormuz, mas o que eu quero te passar hoje são talvez ferramentas para você mesmo avaliar as probabilidades sobre o que pode acontecer no ramo macroeconômico e principalmente para os seus investimentos. Então vamos lá. Tem uma série de coisas que acontecem na mídia, as famosas narrativas, né? Quem conhece esse podcast sabe bem do que eu estou falando. E uma das melhores fontes que eu gosto de ver especialistas nesse assunto é o Anas Al-Hadi, né? Ele hoje faz assim um trabalho brilhante no Substack, tem vários artigos, eu gosto muito do conteúdo dele e talvez seja legal assim para trazer uma voz um pouco contrária do que você vê por ali, porque você tem um medo excessivo em relação ao que acontece ali com o tal do fechamento, né, do Estreito de Hormuz, caso isso aconteça, porque você tem ali um grande percentual, pelo menos comparativo, né, entre ali mais ou menos 20% do petróleo do mundo trafega aqui, só que são contracorrentes. Então isso significa que nós vamos ter uma explosão do preço do petróleo? Talvez sim, talvez não. Então eu não fico assim nem para um lado e nem para o outro, porque se você olhar no curto prazo, você vê aqui que de fato teve uma certa subida, né, e o WTI aqui, o do crude oil, ele foi ali para 73,5, né, nesse exato momento que eu estou gravando o podcast. Agora, se você tirar um pouco do zoom, você vê que nós continuamos com um movimento bastante coordenado no mundo inteiro e o problema do petróleo é o outro lado, é a demanda. Então, assim, o fato de termos tarifas, conflitos, agora conflitos bélicos e tudo isso, simplesmente mascara a narrativa de uma economia que já vinha fraca muito antes de tudo isso começar. Então a gente não pode pretender que a coisa nunca aconteceu, né? Então você veio ali desde 2022 e o WTI tá literalmente em queda. Então assim, a macro tendência continua sendo uma história de demanda. Então quando você olha assim por esse zoom, por essa perspectiva, a coisa fica realmente bem mais fraca do que a gente imagina. Mas a gente tem que aguardar a cena dos próximos capítulos, né? Não sou especialista em petróleo, então a gente tem que ver ali o que vai acontecer a partir de agora. Mas o que eu quero chamar a atenção são duas coisas nesse capítulo. A primeira delas é explicar talvez o medo excessivo e como que um fechamento desse estreito aqui é muito mais complicado do que a gente imagina. Eu vou te dar 13 motivos pelos quais o Anas Al-Hadi garante, dizendo assim, eu não tenho a menor chance de ter um fechamento disso. Mas eu também quero te mostrar como que, na verdade, isso pouco importa, que é o título desse vídeo. Então vamos lá. Só antes de mais nada, se você hoje, né, com tamanha confusão, está um pouco confuso sobre o que vai fazer com seus investimentos, no que eu devo investir, será que o meu portfólio está bem protegido, devo sair, tirar meu capital do Brasil, aumentar, colocar nos Estados Unidos, colocar no Oriente Médio ou na China ou em qualquer outro lugar, você pode fazer uma análise gratuita do seu portfólio clicando no link aqui da descrição abaixo. Agora, se você quiser entender mais detalhes como que funciona todo o sistema monetário, principalmente o sistema euro-dólar, que eu não vejo ninguém falando assim, pelo menos na mídia brasileira, são os dólares fora dos Estados Unidos e como que isso comanda toda a macroeconomia, você também pode ver o meu Substack, onde eu tenho artigos, eu tenho inclusive compartilho o meu próprio portfólio, você pode acompanhar o movimento que eu mesmo faço com o meu próprio dinheiro e também acompanhar ali vídeos exclusivos que eu faço semanalmente, entrevistas, então tu fica bem completo e aqui eu coloco toda a inteligência para você poder seguir e receber também via e-mail. Então você pode usar aqui o link da descrição abaixo também para o meu Substack. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu quero passar aqui um pouco dos motivos, né, que o Irã, em princípio, não fecharia o Estreito de Hormuz, segundo o Anas Al-Hadi. Então, o primeiro deles é que é o seguinte, as rotas profundas de navegação mesmo, elas estão mais do lado de Omã e não estão do Irã. Então, não tem aquele controle direto em relação ao Irã. Então o Irã ele teria que invadir Omã para poder bloquear o estreito. Essa que é a grande questão. Sem falar que ele também, né, ele é largo demais para ser controlado somente pelo Irã. Você tem muitos países que estão envolvidos ali. Você tem, segundo ele, uma coalizão naval ali internacional. Você tem os Estados Unidos, você tem o Reino Unido, você tem a França, a Índia, países do Golfo, e essa parte dos países do Golfo, né, o GCC, que é a coalizão, né, dos países do Golfo, ela é extremamente importante. Então o Irã ele vai ter que ter um problema com todos eles antes de querer fazer uma coisa unilateral. Ele também fala que a marinha iraniana só conseguiria interromper o tráfego por poucas horas antes de ser eliminada. Então você pode até criar um certo problema, mas não necessariamente vai
vai acontecer uma trava duradoura, né? E outra coisa, seria seria contra os interesses do próprio Irã, segundo o ANAS, né? Então 80% das importações do Irã, incluindo alimentos, são pelo estreito. Então seria uma coisa que complicaria muito mais. Ele também diz que todo o petróleo e petroquímicos exportados pelo Irã usam também essa rota. Então você acaba criando um grande problema para ele mesmo. Então fechar o estreito seria sufocar a própria economia iraniana. E ele também, o Irã, também tem problemas no sistema euro-dólar. Então, para ele ter acesso aos dólares, ele precisa desesperadamente das receitas em moeda estrangeira para se manter vivo. Ele não consegue. Né? Ele está literalmente num lugar bem assim. A geografia é extremamente importante no contexto do euro-dólar para saber qual país tem mais acesso aos mares, mais acesso a alimentos e o que ele precisa para sobreviver. Agora, qualquer bloqueio prejudicaria mais os aliados, que seriam, por exemplo, a China e a Índia, que estão bastante ali quietinhos, né, segundo ele, do que os adversários. Por quê? Porque os Estados Unidos e a Europa quase não importam petróleo do Golfo, então seriam pouco afetados. E, apesar de tido ali a conversa, né, do Congresso, nenhuma autoridade oficial assim do Irã falou de fato que vai fazer esse fechamento, segundo ele. Claro, tudo isso pode mudar, eu não estou fazendo a previsão, né, como se eu desse essa garantia, mas é só uma ferramenta para que você dê uma olhada nesse contexto e vamos ver se isso de fato vai acontecer ou não. Sem falar que na história recente, o estreito nunca foi fechado, ele só teve provocações pontuais em vários outros anos. 2018 aconteceu a mesma coisa, nos anos 80 aconteceu a mesma coisa, e isso nunca aconteceu. Agora, existem reais riscos aqui que acontecem, que é esse que talvez seja o mais importante. Por que na verdade, o risco já acontece independente do estreito estar fechado ou não? É uma coisa que até o Brent Johnson colocou assim de uma forma muito inteligente, que é o seguinte, ele falou da seguinte forma: eles não precisam fechar o estreito para causar um problema. Tudo que eles precisam é que as empresas de seguro dos containers, né, na parte de navios, inclusive eu trabalhei assim mais de 10 anos, basta que essas empresas seguradoras pensem que vai haver algum tipo de confusão ou de fechamento para aí sim criar um problema. Então você percebe que alguns navios acabam não passando porque você tem o que a gente chama de transit time, que você sai de um lugar, aí já é um pouco mais da minha expertise, porque eu usei muitos navios, e eu precisava contratar seguro para aquilo ali. Só que a rota tem que ser definida para saber qual que é o nível de seguro que vai ter naquela mercadoria que vai ser recebida. Então, se você está no meio do transit time, está ali 15, 30 dias com transit time de 45 dias, e no meio do caminho você chega no estreito e o risco começa a mudar, que não foi contemplado pela apólice na origem, você não pode continuar. A seguradora não vai deixar, porque aí o risco vai ser transferido. Vai falar, isso aqui não vai ser coberto caso aconteça alguma coisa. E aí você tem navios que deram meia volta. Porém, não é o que estamos vendo no momento. Então, assim, existem vários sites que fazem o tracking, né, em tempo real, e por enquanto o tráfego continua fluindo, pelo menos normalmente, né, exceto alguns outros ali. Só que basta você ter ali uma mudança nas apólices, ou o preço das apólices pode explodir, e só isso já basta, mesmo que não tenha nenhum tipo de bloqueio físico, para criar sérios problemas nesse canal. Então, é isso que você precisa colocar, porque a gente sempre quer fazer assim, não, isso é tudo ruim, vai acontecer isso, e isso é tudo bom para um lado e ruim para o outro, e não é bem assim. Você tem sempre contracorrentes positivas e negativas, basta ver qual delas vai acabar se superando ao longo do tempo. É sempre mais complexo do que a gente imagina. E o mais interessante aqui é que os riscos reais são, por exemplo, segundo o ANAS, então digamos que assim, não tenha fechamento, mas existe um problema de alguma sabotagem pontual em navios ou infraestrutura que pode ter um problema de derramamento de petróleo, porque a parte que se passa desse estreito, ela realmente já é menor. E isso pode criar um problema físico, né, para o tráfego. Mesmo que você queira manter o canal aberto, ele não poder estar aberto por conta de problemas específicos. Então, às vezes, um derramamento de petróleo, ou ataques isolados por milícias, ou grupos da guarda revolucionária. Então, existem outras coisas, a não ser ter uma decisão unilateral para que esse estreito seja fechado.
Você pode ter interferência em sinais de navegação, que a gente chama de jamming. Você pode ter sobrevoos com drones. Aí tudo isso pode criar uma escalada não desejada pela maioria das pessoas. Então, segundo eles, isso não deve acontecer, porque aí você cria um problema com o resto de todos os outros países do Golfo. Você está mexendo ali com o Dubai, né, dos Emirados Árabes Unidos, você está mexendo com a Arábia Saudita. Então, assim, é bastante complicado você criar uma briga no grupo do GCC, né, dos países da cooperação do Golfo. Então, assim, vai ser interessante a gente ver a cena dos próximos capítulos, só que você tem forças que às vezes parecem ser inflacionárias no curto prazo, mas ao mesmo tempo você tem uma desaceleração da economia. Isso aqui pode criar também problemas de interpretação para o Fed, né? Porque você mexe com commodities, isso faz parte da inflação americana. O Fed numa mega confusão sobre o que fazer, esperando os dados. Então tudo isso só adiciona, faz 2025 ser um dos anos assim mais complexos, mas também assim extremamente fascinantes para se